Meu nome é Lázaro, eu sou líder de Casados para Sempre. A primeira vez que eu ouvi falar do Casados para Sempre foi há uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando um casal amigo nosso, o César e a Nilza, nos levaram para uma reunião de casais, que na realidade nos convidaram para uma reunião, mas nem sabíamos do que se tratava, e era uma reunião de casais que não era uma reunião de casados, mas que um casal lá deu um testemunho falando que eu sou fulano da fulana, casado para sempre, e eu com 19 anos de casado pensei comigo, né? Nem falei para ela. Pô, eu tenho 19 anos de casado, eu sou casado para sempre também. Mas aquilo ali ficou gravado na minha mente, aquela expressão, casados para sempre. Mas passou, na época eu não era cristão, eu era espírita, eu estudava o espiritismo há muitos anos, desde os meus 13 anos até os meus 36, eu estudei o espiritismo. Tinha uma vida totalmente desregulada, tinha uma vida totalmente fora do que Deus queria para a minha vida. Tinha vários vícios, eu era viciado em pornografia, prostituição, eu viajava. Como eu falei, eu era viciado em prostituição, traía minha esposa constantemente durante as viagens, inúmeras vezes aconteceu isso. Eu me chamo Rose, sou líder de Casados para Sempre, né, junto com meu esposo Lázaro. Passava-se os anos, eu só vivia na tristeza com as minhas filhas, né, vendo o meu marido, quando não era no trabalho, em casa, ele não dava atenção para a gente, ele vivia no computador. Né? Ele tinha realmente o vício da pornografia, mas também tinha um vício de jogo. Eu já havia descoberto algumas traições dele através do jogo e isso afastou muito a gente, né? A nossa família sempre foi muito conturbada, sempre foi muito difícil o nosso relacionamento. Eu não conhecia a Deus, meus pais não conheciam a Deus e meu pai sempre foi muito ausente. Minha mãe sempre teve muito problema no casamento dela com meu pai, então ela sofria e a gente via ela sofrendo. Várias vezes a gente saiu de casa com ela, porque eles se separavam e aí a gente ia para casa dos meus avós, depois voltava, ia e voltava. E isso sempre desgastou muito o nosso relacionamento. Eu não tinha muito relacionamento com meu pai. Eu não me dava bem com meu pai, nunca me dei bem com as minhas irmãs. E teve um ponto X que eu e meu pai, a gente se desentendeu e quebrou meu relacionamento com ele, quebrou totalmente a minha confiança nele, eu não confiava mais nele para ele ser meu pai, para mim ter ele como uma figura paterna na minha vida. E eu comecei a procurar isso em outros cantos. Eu tentei me apegar à minha mãe, que a gente sempre foi muito apegada, mas ela sempre quis muito despertar o perdão no meu coração. Falava, filha, perdoa teu pai, vai fazer bem pra ti isso. Mas eu não escutava ela. E depois de um tempo, eu fui morar com os meus tios na Paraíba. E lá eu passei uns 6 meses lá, morando, estudando. E isso sem ter um pai, sem considerar meu pai como meu pai mesmo, de coração. Eu não conseguia ver ele como o homem que era para estar ali, que era para ter me criado. Eu não tinha ele para mim como um pai. A Rose falou que não queria mais, que nosso casamento tinha acabado. Nesse entretempo, minha filha mais velha, a Cecília, começou a frequentar a igreja. Aos poucos começou a levar as irmãs dela, a nossa filha Liliana começou a ir, a nossa filha adotiva Claudiana também começou a ir. A minha esposa começou a ir e eu era totalmente relutante, eu não quero papo com crente, não quero papo com igreja, não quero papo com nada. E aí eu passei um tempo morando na casa dos meus avós, mas aí com uns 15 anos eu voltei para casa e comecei a frequentar uma igreja local. Conheci a Deus, aceitei a Jesus e minha mãe começou a frequentar a igreja comigo. Minha mãe começou a frequentar, depois minhas irmãs começaram a ir também. Eu decidi que não queria mais, que não ia dar mais certo, né? Foi então que a minha filha Cecília, por estar na igreja, ela pediu, né, para me dar uma chance, para me tentar de novo, e a gente foi tentando, até que a gente fez a inscrição para o curso, né, de Casados para Sempre, e ali eu depositei
minha esperança toda em Deus, né? Eu disse, Senhor, se não for dessa vez, não dá mais. E ele aceitou, né? Ele que chamou, ele que foi perguntar. Eu disse assim, Cecília, teu pai não vai querer ir não. Aí ela, mãe, ele vai. Então, quando a pessoa ligou para ele, né? Quando o nosso líder ligou para ele, ele veio falar comigo, perguntar se eu queria mesmo, se dava certo. Eu digo, se você quer. Ele, não, eu quero. Então, a gente vai. E, assim, eu estava sem acreditar, né? Até então, eu estava sem acreditar, porque eu achava que era só realmente enrolação dele, que ele estava só faz de conta. Eu fui para satisfazê-la, né? Eu fui com aquele pensamento que eu tinha antes de satisfazer a minha esposa, de enganar a minha esposa. Vou para o curso para agradar ela, para passar panos quentes aqui sobre essa situação e depois a gente se acerta, como sempre se acertou durante todos esses anos, 19 anos que a gente estava junto. Mas eu fui com um pensamento também, vamos fazer, mas ao mesmo tempo eu fui para enganar, mas para poder enganar direito eu tenho que fazer o que o curso manda, né? Tenho que fazer o que vai sendo ensinado para poder passar melhor. Mas isso era Deus falando no meu coração que eu tinha que fazer aquilo. E eu fui fazendo, achando que estava enganando ela, mas Deus foi trabalhando no meu coração, foi fazendo a mudança na minha vida, aula após aula, dia após dia. É impossível eu falar sobre isso e não me emocionar com o amor de Deus na minha vida, porque a partir dali eu reconquistei a minha esposa, reconquistei a minha família, reconquistei as minhas filhas e dali para frente tudo se transformou quando eu entendi o amor de Deus na minha vida, que aquilo ali nada tinha sido eu que havia planejado, nada tinha sido a minha vontade de enganar mais ainda a minha esposa, mas que era a vontade de Deus que eu estivesse naquele lugar. Que eu estivesse naquele lugar, escutando aquelas palavras, recebendo essa ferramenta incrível que é o Casados para Sempre. E ele começou a ficar muito aberto para a mudança, ele começou a demonstrar mesmo que realmente estava disposto a mudar, o que nunca tinha acontecido. Começou a sair com a minha mãe, viajava, dava presente. E aí, durante o curso do Casados para Sempre, ele aceitou Jesus e a partir daí tudo começou a mudar, na verdade. Eu não tenho nem palavras para descrever como foi transformador meu pai ter conhecido Jesus através do curso Casados para Sempre, onde ele estava recebendo uma base de como ter uma família saudável. E depois que eu voltei, depois que a minha mãe foi me buscar e eu voltei para cá, eu vi meu pai como um pai mesmo, que estava lá para as minhas irmãs e começou a estar lá para mim. E cuidou de mim e fez com que meu amor por ele reaparecesse, com que eu começasse a amar ele e a entender que tudo que ele tinha feito comigo realmente não era obra dele, não era obra de Deus, mas foi coisa do inimigo que tentava destruir a nossa família. E com o curso, meus pais se reestruturaram, eles começaram a se amar mais, resolver os problemas deles e isso afetou muito em mim. Porque meu pai, ele me amou, ele mostrou que me amava. Eu comecei a ver que eu tinha um pai que estava ali, que eu podia contar com ele. E eu amo meu pai hoje e eu sei que ele mudou e eu sei que ele é uma nova pessoa. E que todos os pecados dele, tudo de ruim que ele fez, ficou para trás. Porque ele aprendeu a ser um novo homem nesse curso. Ele aprendeu a ser um novo homem, a ser um novo marido e a ser um novo pai. Para honra e glória do Senhor, hoje eu sou uma nova pessoa, um novo Lázaro, uma nova criatura. E Deus foi muito misericordioso na minha vida, me levou para onde eu precisava no momento certo. E eu louvo a Deus por tudo que tem feito na minha vida, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele me proporcionou, pela transformação que Ele fez na mim. E não pode parar em mim. Hoje, glória a Deus, nós ministramos o Casados para Sempre, ministramos o amor que Deus nos deu, essa transformação que Deus fez se realizar na nossa família. Eu sou o Lázaro da Rose. Eu sou a Rose do Lázaro. Somos casados para sempre há 22 anos e 9 meses. Somos pais para toda a vida de 5 filhas. A Claudiana, de 21 anos, que não pôde estar aqui porque está trabalhando. A Cecília Ohana, de 20.
A Iliana Kellen, de 15. A Lilith Yume, de 8. E a Islariane, de 6. Somos casados para sempre. Apaixonados para sempre. Amém. Amém.